Meu marido mentiu sobre um churrasco familiar enquanto celebrava o noivado do irmão sem mim. Não te convidamos porque você não combinava com o ambiente. Minha resposta foi uma simples selfie que destruiu a reputação da família inteira. Meu nome é Melissa Ribeiro, ou seria Almeida. Essa é uma das grandes questões que você vai descobrir se continuar ouvindo. Tenho 32 anos e 5 minutos atrás eu estava tirando uma selfie perfeitamente inocente no topo de uma montanha quando acidentalmente detonei meu casamento. Virei um fenômeno nas redes sociais e descobri que minha adorável cunhada estava me sabotando há 5 anos. E também acabei de recusar uma reconciliação com meu quase ex-marido, que incluía passagens para Paris e uma aliança nova, o que provavelmente me qualifica para algum tipo de avaliação psiquiátrica, certo? Antes que você me julgue como uma louca que jogou fora um casamento por causa de uma foto no Instagram, deixe-me explicar como uma simples selfie acabou revelando verdades que estavam escondidas sob sorrisos educados e toalhas de mesa de linho importado. Acredite, eu também não esperava que minha vida mudasse completamente por causa de um ângulo bom e uma legenda de 10 palavras. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a história e deixa um like, por favor, isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias que marcam. Agradeço por antecipação. Eu estava secando a louça quando vi Rafael apagar uma mensagem no celular mais rápido que o Usain Bolt numa final olímpica. Melissa, esse fim de semana tem uma reunião de família lá na chácara. Nada demais, só um churrasco básico com o pessoal. Ele comentou, sem tirar os olhos da tela. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, como quando você coloca o pé na água da praia e percebe que está congelando? Foi exatamente isso que senti. 5 anos de casamento e ainda sou tratada como uma visita pela família Almeida. É como estar num grupo de WhatsApp onde todo mundo se conhece menos você. Já reparou como algumas pessoas mudam completamente quando percebem seu sotaque nordestino? Pois a família do meu marido é campeã nisso. A conversa fluindo em português normal e, de repente, quando entro na sala, viram especialistas em gírias regionais e piadas internas que obviamente não faço parte. Lembra daquela vez que a vovó fez aquele doce? E todos caem na gargalhada enquanto eu sorrio sem entender nada. As tradições familiares são ainda piores. Descobri que fazem uma ceia especial de Natal na véspera, a qual nunca fui convidada nesses 5 anos. É só uma coisinha boba, não achei que você se interessaria, Rafael sempre responde quando questiono. Mas sei que é mentira. É aquele tipo de rejeição sutil que você não consegue nem reclamar sem parecer a vilã paranoica da história. E tem a Gabriela, minha querida cunhada. Aquela que se apresenta como minha única aliada, mas cujos conselhos são pequenas agulhadas embrulhadas em papel de presente. Ai, Mel, talvez você não devesse usar esses colares artesanais nos jantares formais. Sabe como mamãe é tradicional, né? Ou, quando tio Roberto estiver por perto, melhor não mencionar que seu pai era caminhoneiro. Como se minha existência fosse uma mancha que ela gentilmente tenta ajudar a esconder. Mas o que realmente me machuca é que Rafael nunca me defende. Será que ele também acha que preciso ser consertada? O telefone tocou justamente quando eu tentava decidir se deveria ou não confrontar Rafael sobre suas mensagens suspeitas. Era do trabalho, uma promoção que cairia do céu como um presente divino. Coordenadora de marketing digital, meu sonho desde que entrei na empresa. Só tinha um probleminha do tamanho do Cristo Redentor. Exigia um treinamento nesse mesmo fim de semana. Sinto muito, mas temos um evento familiar importante, expliquei para minha chefe, sentindo o coração apertar enquanto as palavras saíam. Mais um sacrifício pela família que nunca me quis. Melissa, você realmente quer ir para a chácara? Vai ser um saco. Papai vai passar o dia falando de política, os tios vão ficar bêbados discutindo Flamengo versus Corinthians, e você vai morrer de calor. Rafael lançou as palavras enquanto jogava FIFA no PlayStation, sem nem olhar para mim. Aquele jeitinho de falar como se estivesse me fazendo um favor. Sério, por que você não aproveita o fim de semana com a Fernanda e a Paula naquela pousada na serra que vocês sempre falam? Seria mais divertido para você.
estranhamente insistente para alguém que sempre reclamou quando saio com minhas amigas. Enquanto o observava, lembrei do último evento na chácara, o aniversário do meu sogro, onde fiquei sentada sozinha por 3 horas, enquanto todos comemoravam cantando músicas que eu não conhecia. Você já conhece o caminho para a cozinha, né? Fique à vontade, disse Dona Cláudia naquele dia, como se eu fosse a diarista e não a esposa do filho. Rafael não viu problema nenhum, claro. Talvez ele tivesse razão desta vez? Talvez fosse melhor mesmo eu não ir. Liguei para Fernanda enquanto dobrava as meias de Rafael. Porque homens nunca conseguem dobrar meias direito. Menina, tô precisando de montanha, ar puro e vinho barato. Topo essa viagem pra serra. Não mencionei a promoção perdida. Vergonha de admitir que abri mão de um sonho profissional por um churrasco ao qual provavelmente nem sou bem-vinda. Terminei de arrumar a mala dele com cuidado, escondendo um bilhetinho desenhado com coração e as palavras "Já estou com saudades". Patético, eu sei, mas ainda acreditava que pequenos gestos de amor poderiam consertar o que estava quebrado. Quem nunca? Deitados na nossa cama king size, que pagamos em 12 vezes suadas no cartão, um silêncio pesado pairava entre nós como aquele ar abafado antes da tempestade. Rafael estava rígido ao meu lado, checando o celular com a tela virada para longe de mim. Eu fingia dormir, mas na verdade estava catalogando mentalmente cada festa de família onde fui invisibilizada. O São João, onde ninguém explicou as tradições juninas do Sul. Ah, vocês do Nordeste fazem diferente, né? O Carnaval, onde fui a única sem fantasia, porque ninguém me avisou. Os almoços de domingo, onde meu lugar à mesa sempre parecia um acréscimo de última hora. O som distante de motocicletas na avenida se misturava com meus pensamentos turbilhonados. Lembrei de Dona Cláudia perguntando, com aquele sorriso de comercial de pasta de dente: "Qual faculdade mesmo você frequentou, querida?" Sabendo perfeitamente que foi uma universidade pública, enquanto todo Almeida que se preze estudou na PUC ou na Mackenzie. É uma ótima instituição. Ela sempre completa como quem elogia um cachorro por saber sentar. E Rafael muda de assunto, fingindo não perceber o tom condescendente. Covarde. Já passava das 3 da manhã quando finalmente aceitei que o sono não viria. O que estava acontecendo com meu casamento? Quando foi que me transformei nessa mulher insegura que revira o lixo procurando por recibos e olha desconfiada para o marido dormindo? Talvez eu estivesse exagerando. Talvez fosse só paranoia minha, como Rafael sempre sugeria quando eu mencionava o tratamento da família dele. Você é muito sensível, Mel. Mas e se não fosse? E se meus instintos estivessem certos desta vez? Na manhã seguinte, acordei sozinha. Rafael já tinha partido, deixando apenas um bilhete na geladeira. Reunião cedo, divirta-se na serra. Te amo. Não eu te amo. Só te amo, como se economizasse na palavra eu, aquela que torna o sentimento pessoal. Um detalhe bobo, talvez, mas parecia simbolizar nosso relacionamento inteiro, incompleto, com algo sempre faltando. Guardei o bilhete na gaveta, onde coleciono todas as pequenas decepções. Já está quase transbordando. Hora de arrumar minha própria mala para a serra, onde pelo menos as pedras não fingem ser outra coisa. A pousada na serra parecia saída de um desses filmes onde a protagonista encontra o sentido da vida depois de um trauma. Paredes de pedra, lareira acesa, apesar de não estar tão frio assim, puro charme turístico, e um cheiro de café fresco misturado com pão de queijo que me fez lembrar das manhãs na casa da minha avó em Recife. Bem-vinda ao refúgio das rejeitadas pelos sogros, brincou Paula ao me abraçar. Mal sabia ela o quanto aquela piada acertou em cheio no meu coração, já fragilizado. Você recusou uma promoção para ir num churrasco da família dele? Fernanda quase cuspiu o vinho quando contei. E agora nem está lá, mas aqui, com 2 fracassadas como nós? Baixei os olhos para meu copo, sentindo o peso da minha decisão. É complicado. Eu só queria uma chance de me aproximar deles. As 2 trocaram aquele olhar de quem conhece o final do filme que você ainda está assistindo. Amiga, Paula segurou minha mão.
Quando alguém te faz sentir que precisa se esforçar tanto para ser aceita, talvez o problema não seja você. No dia seguinte, subimos a trilha principal do Parque Ecológico. Eu ofegante porque a academia é um relacionamento que termino a cada 3 meses, mas determinada a chegar ao topo. Era libertador não precisar esconder meu sotaque, não precisar pensar 2 vezes antes de falar, não precisar ser a Melissa comportada que tanto tentava agradar os Almeida. Por algumas horas, lembrei quem eu era antes de me tornar a esposa de Rafael, uma mulher que amava fotografar pôr do sol, que cantava Alceu Valença no chuveiro sem vergonha, que sonhava em um dia ter seu próprio negócio. "Fica ali no mirante com os braços abertos", gritou Fernanda, já posicionando o celular para a foto. O entardecer tingia o céu de laranja e rosa, criando aquela luz dourada que faz qualquer um parecer uma divindade nas fotos. Abri os braços, senti o vento fresco no rosto e por um momento fugaz e precioso, me senti completamente livre. Clique. A foto perfeita foi tirada. Se eu soubesse que aquela simples imagem seria o estopim de uma explosão que mudaria minha vida para sempre, teria aberto os braços ainda mais, sabe? Ou talvez teria corrido na direção oposta. Quem pode dizer? Estávamos jogando Uno na varanda da pousada. Eu, trapaceando descaradamente como manda a tradição, quando meu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Cecília Almeida 69 marcou você em uma foto. Dona Cecília, a tia fofoqueira de Rafael. Estranho. Ela mal falava comigo pessoalmente. Por que me marcaria em algo? Abri a notificação distraidamente, esperando ver alguma paisagem da chácara, ou talvez uma daquelas frases motivacionais que ela adorava compartilhar. Mas o que vi congelou o sangue nas minhas veias. Não era uma chácara. Era um buffet elegante em Alphaville, decorado com flores brancas e luzes de fada. Não era um churrasco interminável. Era uma festa de noivado, do Mateus, irmão de Rafael, com a perfeita Juliana de cabelo perfeitamente liso e família tradicionalíssima. E lá estava ele, meu marido, de terno risca de giz, que eu tinha escolhido e pago em 4 vezes, segurando uma taça de champanhe, dando um discurso como padrinho. Ampliando a foto com dedos trêmulos, identifiquei cada membro da família que supostamente estaria num churrasco informal. Sogro, sogra, primos, tios, todos em trajes formais, todos sabendo da mentira. "Melissa, você tá bem? Parece que viu um fantasma." A voz de Paula parecia vir de outro planeta. Não conseguia responder. Meus olhos percorriam freneticamente as outras fotos. E então, como uma facada final, vi Gabriela sorrindo com seu vestido vermelho caro demais. A legenda da foto onde ela me marcou. Momentos especiais com a hashtag Família Almeida. Ela sabia que eu veria. Ela queria que eu visse. Aquela marcação não foi um erro, foi uma execução pública. Senti o celular escorregar dos meus dedos dormentes. O ar parecia espesso demais para respirar. 5 anos de casamento e eu nem merecia saber que meu cunhado havia ficado noivo? 5 anos tentando me encaixar e ainda era tão dispensável que podiam me substituir por uma mentira barata sobre um churrasco? A dor foi tão física que me dobrei sobre o estômago. Ele mentiu. Eles todos mentiram. Consegui finalmente sussurrar. Paula e Fernanda se aproximaram para ver a tela do meu celular e ouvi seus suspiros de choque. "Filha da puta!" exclamou Fernanda, sempre sutil. Mas a verdadeira questão martelando na minha cabeça era: por que eu não estava surpresa o suficiente? Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia desbloquear o celular para ligar para Rafael. 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Claro. Deve ser difícil atender quando você está ocupado demais, brindando ao amor eterno do seu irmão em uma festa para a qual sua esposa não foi convidada. Mandei uma mensagem. Vi as fotos do churrasco. "Me liga." A resposta veio rápido demais. "Não posso falar agora." 4 palavras que diziam tudo o que eu precisava saber sobre minha posição na vida dele. 4 palavras que pareciam escritas com a aprovação da sogra.
Me tranquei no banheiro minúsculo da pousada, encarando meu reflexo no espelho manchado. Quem era aquela mulher com olhos vermelhos e maquiagem borrada? A mesma que passava horas praticando como falar porto, sem o sotaque nordestino para não ser zoada nas reuniões familiares? A mesma que fingiu adorar vinho seco quando preferia uma boa caipirinha? A mesma que escondia seus CDs de forró quando a família visitava? Você virou uma atriz em tempo integral, Melissa, sussurrei para meu reflexo. E nem ganhou um Oscar por isso. Voltei para o quarto, onde Paula e Fernanda esperavam com expressões preocupadas e uma garrafa de tequila já aberta. Abençoadas sejam. Vamos dar o troco nesse canalha, sugeriu Fernanda, já digitando furiosamente no celular. Posso hackear o Instagram da sua sogra? Tenho um amigo que... Não, interrompi. Uma ideia mais sutil tomava forma na minha cabeça. Abri o Instagram, selecionei a foto que Fernanda havia tirado de mim no mirante, braços abertos, sorriso genuíno, montanhas ao fundo, e escrevi uma legenda simples. Descobri que as montanhas são mais acolhedoras que algumas famílias. Cliquei em compartilhar antes que a coragem evaporasse. Nada de hashtags dramáticas, nada de indiretas óbvias. Apenas uma verdade disfarçada de reflexão casual. Paula e Fernanda trocaram olhares apreensivos. Tem certeza? Perguntou Paula. Não, eu não tinha certeza de nada. Mas pela primeira vez em 5 anos, não estava me importando com o que os Almeida pensariam. Agora, anunciei, pegando meus tênis de trilha, vou caminhar até não conseguir pensar em mais nada. Saí para a trilha com o celular no modo avião. Aquela festa elegante teria que continuar sem minha participação digital. Assim como aconteceu na vida real. Voltei da trilha 3 horas depois, com os pés doloridos e a mente um pouco mais clara. Preparada para o silêncio digital, afinal, quem ligaria para uma indireta tão sutil? Quase deixei o celular cair quando vi a tela. 47 curtidas, 23 comentários e um WhatsApp inundado de notificações. Amiga, tá tudo bem? Escreveu minha prima. Arrasou, comentou uma colega de trabalho que nem sabia do drama. Mas a mensagem que fez meu estômago afundar veio de Bianca, irmã de Rafael. Qual é o seu problema? Você tinha que estragar tudo, como sempre. Enquanto tentava processar aquela avalanche, meu celular tocou com uma chamada de vídeo. Dona Cláudia. Minha sogra me ligando? Nos 5 anos de casada, ela só havia me ligado uma vez, para perguntar se eu sabia onde Rafael guardava o carregador do Kindle dele. Ignorei. 3 segundos depois, nova chamada. Ignorei novamente. WhatsApp de Rafael. Você tinha que fazer esse barraco. Barraco? Minha indireta mais leve que sopro de bebê virou barraco? O que estava acontecendo naquela festa? A resposta veio num vídeo compartilhado no status do Instagram de Mateus, que ele provavelmente não percebeu que eu poderia ver. Juliana, a noiva, chorando num canto enquanto ajeitava o rímel borrado. Dona Cláudia, gesticulando freneticamente para um grupo de senhoras com expressões chocadas, e Rafael sendo puxado pelo braço por seu pai em direção a uma sala privada. O que está acontecendo? Alguém perguntava no vídeo. A esposa do Rafael, respondeu uma voz feminina que reconheci como da minha querida cunhada Gabriela. Ela descobriu, tá fazendo escândalo nas redes sociais. Olhei para a tela atordoada quando uma notificação do Instagram surgiu. Tia Cecília havia comentado na minha foto. Algumas pessoas mostram sua verdadeira natureza quando acham que ninguém está olhando. A ironia era tão absurda que comecei a rir histericamente, assustando Paula que entrava no quarto com um prato de queijos. Eu não havia feito nada além de postar uma foto com uma frase ambígua e, de alguma forma, tinha me tornado a vilã que arruinou o noivado do século. Aquela selfie inocente havia acendido um fósforo em um barril de gasolina que eu nem sabia que existia. E o mais bizarro, uma parte de mim estava adorando o caos. Peguei o primeiro ônibus interestadual de domingo, ignorando os protestos das meninas. Você deveria deixá-lo esperando, sofrendo, insistiu Fernanda.
Mas eu precisava olhar nos olhos do homem com quem dividia a cama, as contas e supostamente a vida e perguntar: por quê? O ônibus sacolejava na estrada sinuosa enquanto eu ensaiava mentalmente todas as frases devastadoras que diria. Aquelas que você imagina no banho e nunca tem coragem de falar. Desta vez, eu falaria. Nem que fosse a última coisa que fizesse, como Melissa Almeida. Abri a porta do apartamento e lá estava ele, ainda usando a calça social do terno, camisa parcialmente desabotoada, cheirando a bebida cara e perfume de ambiente de festa. Não ao churrasco na chácara com cheiro de carvão e cerveja barata. Rafael pulou do sofá como se tivesse levado um choque. Melissa, eu ia te ligar para explicar. Mas sua primeira frase não foi uma explicação ou um pedido de desculpas. Foi uma acusação. Você piorou tudo com aquela postagem. A Juliana ficou arrasada, achou que você estava menosprezando o noivado dela. Por que eu não fui convidada, Rafael? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, quase irreconhecível aos meus próprios ouvidos. Ele passou a mão pelos cabelos. Gesto nervoso número 3 no manual Rafael de desculpas esfarrapadas. Não foi decisão minha. Minha mãe achou que você não combinava com o ambiente, que você não entenderia as tradições. Cada palavra era uma facada. Tradições? Que tradições, Rafael? A tradição de excluir a nordestina? A tradição de mentir? Ou a tradição de ser covarde? Ele desviou o olhar para a televisão desligada, como se ali houvesse uma resposta menos dolorosa. Aquela foi minha deixa. A pergunta que mudaria tudo. Você lutou por mim, Rafael. Quando sua mãe disse que não me queria lá, você me defendeu? O silêncio dele foi constrangedor. 5 anos casados, e eu finalmente recebia a resposta para a pergunta que sempre tive medo de fazer. 5 anos, continuei, a voz trêmula agora. E você ainda permite que sua mãe me trate como uma estranha, como alguém que não merece nem saber que seu cunhado ficou noivo. Rafael continuou em silêncio, agora encarando o próprio reflexo na tela preta da TV. Talvez tentando reconhecer o homem em que se transformou. Ou talvez só calculando quanto tempo até que eu me cansasse e voltasse a ser a Melissa conveniente, a que engolia sapos sem reclamar. Metodicamente, como quem realiza uma cirurgia há muito tempo necessária, comecei a fazer as malas. Não peguei nada que compramos juntos, só o que era verdadeiramente meu. Roupas que trouxe de Recife, livros que amava antes dele, e o pequeno santo de proteção que minha avó me deu quando parti. No sul, minha filha, as pessoas são frias como o clima. Quanta razão ela tinha. Rafael observava da porta do quarto, encostado no batente, com aquela expressão de quem assiste a um filme entediante. Você está exagerando, Melissa. Foi só uma festa. Embaixo da minha blusa de frio favorita, encontrei o bilhete com coração que havia deixado na mala dele. Já estou com saudades, dizia minha letra caprichada. Uma onda de vergonha me atingiu. Quantas vezes me humilhei por migalhas de afeto. Quantas reuniões familiares passei sorrindo educadamente enquanto me diminuíam. Guardei o bilhete no bolso, não como lembrança romântica, mas como um lembrete do que nunca mais seria. Você nem chegou a sentir minha falta, não é? Estava ocupado demais sendo o padrinho perfeito, o filho perfeito, o Almeida perfeito. Meu último ato simbólico foi tão clichê que quase me envergonhei. Quase. Peguei a foto emoldurada da nossa viagem a Búzios, aquela onde parecíamos genuinamente felizes, e a retirei da moldura. Deixei o quadro vazio pendurado na parede. O que você está fazendo? Rafael finalmente parecia alarmado. Algo finalmente o afetava. Deixando a moldura como nosso casamento sempre foi, uma bonita estrutura vazia, respondi, sentindo um prazer quase perverso ao ver sua expressão de choque. Algumas frases ensaiadas no banho realmente valem a pena. Saí do apartamento carregando apenas uma mala e a certeza de que merecia mais. O motorista de aplicativo me olhou pelo retrovisor quando pedi para ir ao endereço de Paula. Tudo bem, moça? A senhora está chorando.
Não tinha percebido as lágrimas silenciosas que desciam pelo meu rosto. Enxuguei-as rapidamente. Tudo ótimo. Às vezes, a gente precisa perder algo para encontrar a si mesma, sabe? Ele assentiu, provavelmente pensando que eu era mais uma maluca filosófica de domingo à noite. Enquanto o carro avançava pelas ruas familiares da cidade, uma estranha sensação de liberdade começou a brotar entre a dor. Como se cada quilômetro de distância de Rafael fosse um passo em direção a Melissa que eu havia esquecido que existia. 3 dias no sofá de Paula, entre maratonas de Bridget Jones e potes de sorvete napolitano, porque nem na tristeza consigo escolher só um sabor, quando meu celular explodiu de notificações. Não era Rafael. Esse permanecia num silêncio covarde, típico de quem espera que a tempestade passe sozinha. Era minha prima Rebeca, que morava na mesma cidade que a família Almeida, compartilhando minha fatídica selfie com a legenda: "Orgulhosa de você, prima. Algumas famílias não merecem pessoas autênticas. #TeamMelissa." E de repente, como um vírus digital, minha história estava em todo lugar, com desconhecidos tomando partido numa guerra que eu nem sabia que estava travando. Melissa Ribeiro? A voz do outro lado da linha parecia formal demais para ser mais um parente opinando sobre meu divórcio não oficial. Aqui é Carlos Mendes, da Agência Impacto. Gostaríamos de conversar sobre uma oportunidade. Sentei-me ereta no sofá, o coração acelerando. A Agência Impacto? A mesma que tinha Rafael como contador? Dispensamos os serviços do escritório do seu... marido, recentemente. E gostaríamos de convidá-la para uma posição de consultora de marketing autêntico, com um salário 3 vezes maior que seu emprego atual. Quase deixei o celular cair quando Carlos explicou. Autenticidade é o que as marcas mais buscam hoje. Sua postagem mostrou coragem em ser autêntica quando seria mais fácil fingir. É exatamente essa voz que queremos em nossa equipe. Desliguei a chamada em estado de choque. Minutos depois, uma mensagem furiosa de Rafael. Você tem noção do que fez? Perdi a conta da Impacto. E outros 3 clientes cancelaram depois daquela sua ceninha no Instagram. Olhei para a tela, uma estranha calma me invadindo enquanto digitava. Suas escolhas, não as minhas. A coisa mais surreal? Não eram só clientes que Rafael estava perdendo. Meu Instagram, antes frequentado apenas por amigos próximos e algumas tias que curtiam qualquer coisa, estava inundado de mensagens de mulheres compartilhando histórias semelhantes. Minha sogra fez o mesmo comigo no batizado do meu sobrinho. Passei 7 anos sendo excluída da família do meu ex até criar coragem para sair. Histórias de mulheres que se sentiam invisíveis, inadequadas, constantemente julgadas por famílias que deveriam acolhê-las. E ali, entre lágrimas e sorvete derretido, percebi que minha dor privada havia se transformado em algo maior. Algo que ressoava. Algo que importava. Quem diria que uma simples selfie poderia derrubar tantos dominós? Oi, Melissa. Aqui é Elisa, prima do Rafael. Você provavelmente nem lembra de mim, mas... A mensagem veio quando eu organizava minhas roupas nas gavetas emprestadas no quarto de hóspedes de Paula. Claro que lembrava de Elisa, a única Almeida que já tinha me oferecido água sem que eu precisasse pedir. Você merece saber a verdade. O que aconteceu não foi um incidente isolado. Sentei na cama, as pernas bambas, enquanto lia o que seguia. Capturas de tela de um grupo de WhatsApp da família onde meu nome era mencionado frequentemente e nunca de forma carinhosa. A Melissa fala, se a veste não, vocês notaram? Dona Cláudia. Alguém avisa que Universidade Federal não é a mesma coisa que PUC, por favor. Tio Roberto. E a pior de todas, que fez meu estômago revirar. Gente, ontem a Melissa usou a colher de sobremesa para a entrada. Quase morri de vergonha quando o garçom olhou. Gabriela, minha suposta aliada. Ainda tinha um áudio vazado de uma conversa sobre o noivado. Mateus me contou que Rafael nem argumentou quando a mãe disse que não queria ela lá. Disse que seria mais fácil assim, que ela iria estragar o clima da festa. Naquela noite, fiz algo que não fazia desde que me mudei para São Paulo.
Coloquei Alceu Valença para tocar alto no Spotify e dancei sozinha na sala, como fazia nas festas em Recife. Paula se juntou a mim, desajeitada, mas entusiasmada. "O que estamos celebrando?" gritou ela sobre a música. "Minha libertação", respondi, rodopiando com uma taça de vinho barato que quase derramei no tapete dela. No dia seguinte, convidei minha sobrinha de 12 anos para ir ao shopping, algo que Rafael sempre achava desnecessário e consumista. Compramos pulseiras coloridas, tomamos milkshake gigante, tiramos fotos bobas naquelas cabines automáticas. Pequenas liberdades que pareciam revolucionárias. A cada dia, redescobria um pedaço da Melissa que havia sido cuidadosamente guardada na gaveta para não desagradar os Almeida. A Melissa que adorava sanduíches de mortadela com maionese, vulgar demais para Dona Cláudia. A Melissa que assistia reality shows e torcia descaradamente pelos vilões carismáticos, baixo nível cultural, segundo tio Roberto. A Melissa que falava alto quando se empolgava e gesticulava como uma maestrina bêbada. Falta de refinamento, de acordo com Gabriela. Em vez da solidão que tanto temi, encontrei uma vida vibrante esperando por mim, como se eu tivesse estado de férias de mim mesma por 5 longos anos. Um mês depois, a campainha do apartamento de Paula tocou. Abri sem pensar, provavelmente esperando a entrega do jantar japonês que havíamos pedido. Em vez de sushi, encontrei Rafael, barba por fazer, olheiras profundas e um buquê de rosas vermelhas tão cinematográfico que quase revirei os olhos. "Posso entrar?" Ele parecia um cachorro abandonado na chuva, daqueles que aparecem em comerciais de ração premium. Parte de mim queria bater a porta na cara dele, mas a curiosidade falou mais alto. Como diz minha tia Zuleide, deixe o inimigo falar, assim você descobre onde ele pretende te apunhalar. Rafael não veio só com flores. Tirou do bolso uma caixinha de veludo, clássico, com uma aliança nova, pedra maior, design mais elaborado e passagens para Paris. Paris. O sonho que mencionei no nosso primeiro encontro e que ele sempre adiou com desculpas práticas como "euro está muito alto" ou "quem vai cuidar do gato?" Minha mãe teve uma grande mudança no coração, explicou ele, olhos fixos nos meus como um vendedor de enciclopédias determinado. Ela quer recebê-la propriamente na família. Está organizando um jantar formal para você, com todos presentes. Por um instante vergonhoso, um instante que jamais admitirei para Fernanda, senti o velho desejo de pertencimento ressurgir. A fantasia de finalmente ser aceita, de sentar à mesa dos Almeida, não como intrusa, mas como membro legítimo, de provar que era digna do sobrenome que carregava. Talvez Dona Cláudia realmente tivesse mudado? Talvez. Então Rafael continuou falando e a bolha estourou. "Você não imagina como foi difícil para mim no trabalho depois da sua atitude. Perdi clientes importantes. Meu pai teve que intervir com alguns contatos para evitar um desastre maior. Minha atitude", repeti lentamente, observando como ele ainda usava as mesmas táticas, presentes em vez de mudanças reais, culpa em vez de responsabilidade. "O problema nunca foi o que eu fiz, Rafael. Foi o que você não fez durante 5 anos. Ele tentou pegar minha mão, movimento número 2 do Manual Rafael de Reconciliações. Seus olhos já úmidos nas bordas. Movimento número 5, lágrimas estratégicas. "Podemos consertar isso, Mel. Podemos recomeçar." Recuei um passo, sentindo uma clareza cristalina pela primeira vez em anos. "Você só quer mudar agora porque está enfrentando consequências. Não porque me ama." "Vamos comemorar seu novo emprego onde você quiser, até no Outback se precisar", propôs Fernanda, fazendo uma careta dramática como se sugerisse comer formigas vivas. Acabei escolhendo o Cantinho Nordestino, um restaurante que Rafael sempre rejeitou por ser barulhento e informal demais. A ironia era literalmente a 2 quadras do nosso antigo apartamento. 5 anos no bairro e nunca tive coragem de entrar sozinha, com medo de que ele soubesse e achasse cafona. Agora ali estava eu, liberada da prisão invisível que havia construído para mim mesma.
atacando uma porção generosa de acarajé como se não houvesse amanhã. Foi quando os vi. Toda a dinastia Almeida reunida numa mesa grande decorada com balões dourados e uma faixa escrito "Parabéns, Cláudia, 60 anos". Meu estômago deu um looping que nem a montanha-russa do Hop Hari conseguiria replicar. A primeira reação foi de pânico, procurar a saída mais próxima, me esconder no banheiro, fingir um desmaio. Mas então algo estranho aconteceu. Em vez do medo familiar, senti uma calma surpreendente. "Precisam de mais alguma coisa, meninas?" perguntou o garçom. "Coragem", respondi. "E mais uma caipirinha de caju, por favor." "O que você vai fazer?" sussurrou Paula, seus olhos arregalados como se estivéssemos num filme de suspense chegando ao clímax. "O que deveria ter feito há 5 anos", respondi, me levantando. Caminhei até a mesa dos Almeida como se atravessasse um campo minado em câmera lenta. Os rostos foram me notando um a um, primeiro Bianca, que engasgou com a água, depois tio Roberto, que cutucou a esposa, e finalmente Dona Cláudia, que congelou com o garfo de feijoada a meio caminho da boca. Rafael estava de costas para mim, contando alguma história que fazia Mateus rir. Parei bem atrás dele, sentindo o perfume familiar que um dia me fez perder o juízo. "Feliz aniversário, Dona Cláudia", disse, com meu sotaque nordestino mais carregado do que nunca. O silêncio que caiu sobre a mesa foi tão denso que poderia ser cortado com a faca de churrasco que o garçom acabara de trazer. Rafael virou-se tão rápido que quase derrubou sua cerveja. A sogra recuperou a compostura rapidamente. Anos de treinamento em etiqueta não falham numa crise. "Melissa, que surpresa! Agradável, estávamos justamente comentando sobre você." "Tenho certeza que estavam. Queríamos te convidar para o noivado. Foi tudo tão de última hora. Nem deu tempo de..." "Não precisam me incluir na família, Dona Cláudia", interrompi, mantendo o sorriso educado que ela mesma me ensinou a usar em situações desconfortáveis. "Só não precisavam ter feito seu filho mentir para mim por 5 anos." Virei-me para Gabriela, que estudava intensamente seu próprio prato como se contivesse os segredos do universo. "E você não precisa dar mais conselhos sobre como eu deveria mudar para ser aceita. Parece que o problema nunca foi meu sotaque ou meus colares artesanais." Olhei para cada rosto na mesa, sentindo-me estranhamente poderosa. "Aproveitem a comida. O acarajé daqui é delicioso, talvez um pouco apimentado demais para o paladar de vocês." E saí, deixando para trás uma mesa de pessoas ricas e influentes em completo silêncio. Voltei para minhas amigas, que me receberam com abraços e uma nova rodada de caipirinhas. Pela primeira vez desde que me conheci como adulta, não estava fugindo de um confronto. Estava caminhando através dele. A recepcionista parecia constrangida ao telefone. "Senhorita Ribeiro, tem uma... Senhora Almeida querendo falar com você." "Digo que está ocupada?" Quase engasguei com meu café. "Dona Cláudia? No meu novo local de trabalho? Aquela mulher que se recusava a sair da Zona Sul mesmo para ir ao aeroporto?" "Pode mandar subir", respondi, ajeitando instintivamente meu cabelo e depois me repreendendo mentalmente por isso. Velho hábito. Dona Cláudia entrou no meu escritório com aquela postura de quem carrega a coluna vertebral de um general prussiano, impecável num conjunto Chanel, ou réplica muito boa, nunca consegui distinguir. "Melissa", começou ela, sentando-se sem esperar convite, "venho oferecer esclarecimentos. Não desculpas, notem bem. Esclarecimentos." Como se estivéssemos discutindo uma questão acadêmica e não o fato de ela ter me tratado como uma empregada temporária por 5 anos. Nunca tivemos a intenção de magoá-la. Não achávamos que importaria, já que você nunca pareceu muito interessada nas nossas tradições familiares mesmo. E ali estava, cristalizada numa única frase, a essência de tudo. Não achávamos que importaria. Eu não importava. Meus sentimentos não importavam. Minha presença ou ausência, irrelevantes. "O problema, Dona Cláudia", respondi com uma calma que me surpreendeu, "é que para vocês eu nunca importei, mas para mim eu importo."
Ela piscou, como se a simples ideia de que eu pudesse ter autoestima fosse um conceito revolucionário. Rafael está sofrendo muito, tentou ela, mudando de tática. O escritório dele perdeu clientes importantes, sabe? E ele mal consegue dormir. Quase ri. Claro que o sofrimento dele seria o argumento final. Fico feliz que ele tenha a senhora para consolá-lo. Eu tive que aprender a me consolar sozinha. Ela saiu do meu escritório com a mesma postura impecável, mas de alguma forma parecendo menor. Naquela tarde, tomei uma decisão que vinha adiando. Entrei no salão de beleza mais próximo e pedi para cortar meu cabelo. Não uma aparadinha nas pontas, um corte de verdade. Curto, moderno, ousado. O cabelo que sempre quis, mas que Rafael achava muito lésbico, como se isso fosse um insulto. Tem certeza, meu bem? Perguntou a cabeleireira, medindo com os dedos os quase 30 centímetros que seriam cortados. São 5 anos de crescimento, respondi. E também 5 anos de crescimento que vão embora hoje. Quando o último cacho caiu no chão, encarei meu reflexo no espelho e vi não apenas um novo corte de cabelo, mas uma nova mulher. Uma que parecia terrivelmente familiar. Ah, sim. Era a Melissa que conheci aos 22 anos, antes de conhecer os Almeida. Ela estava de volta e parecia irritada por ter sido deixada esperando por tanto tempo. Dirigi meu carro recém-comprado, porque finalmente podia bancar as parcelas sozinha, de volta àquela mesma pousada na serra. Mesmas paredes de pedra, mesmo cheiro de café fresco e pão de queijo, mesmo caminho para o mirante. Mas uma Melissa completamente diferente fazia o check-in. A recepcionista não reconheceu a mulher de cabelo curto, batom vermelho e postura confiante como a mesma que havia chorado desesperadamente no banheiro meses atrás. Alguns lugares permanecem os mesmos para que possamos medir o quanto mudamos. Subi a trilha sozinha desta vez, sem Paula ou Fernanda. Precisava deste momento, só eu, a montanha e os fantasmas que vim exorcizar. O mesmo vento fresco, a mesma luz dourada do entardecer, o mesmo mirante. Mas onde antes havia dor e traição, agora existia uma estranha sensação de gratidão. Eu te perdoo, Rafael, sussurrei para o vento, sem ninguém para ouvir além dos pássaros e das árvores. Não era pelo bem dele. Sinceramente, naquele momento, nem me importava se ele estava bem ou não. Era pelo meu bem. Porque carregar aquele ressentimento era como levar uma mala pesada numa trilha íngreme. E eu estava cansada. Eu te libero, continuei, sentindo as palavras saírem como se fossem asas se abrindo dentro do meu peito. Tirei do bolso 2 itens que havia trazido. A fitinha do Senhor do Bonfim, que amarrei no pulso no nosso casamento, e o bilhetinho com coração que encontrei na mala de Rafael. Segurei-os na palma da mão aberta, deixando o vento levá-los para longe. Sem drama, sem lágrimas cinematográficas. Apenas o simples ato de soltar o que não me servia mais. Não precisei registrar este momento, compartilhá-lo ou transformá-lo em conteúdo digital. Era só para mim. Talvez o primeiro momento em anos que vivi completamente para mim mesma. Mas a fitinha do Senhor do Bonfim eu comprei uma nova e amarrei no pulso novamente. Quando meu celular vibrou com uma notificação, quase ignorei. Mas era um e-mail da editora que havia me contatado semanas antes, interessada nas anotações que comecei a fazer sobre relacionamentos abusivos sutis. Gostaríamos de transformar seu material em um livro. Podemos conversar sobre um adiantamento? Li e reli a mensagem, incrédula. Comecei a rir sozinha no topo daquela montanha, provavelmente parecendo uma louca para qualquer outro trilheiro que passasse. Uma editora querendo publicar minhas reflexões sobre ser invisibilizada e diminuída? O universo tem um senso de humor peculiar, não? Olhei para o horizonte, para o sol que começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. As mesmas cores da foto que mudou tudo. Acho que isso é o que chamam de poesia. Falei em voz alta para ninguém em particular. E pela primeira vez em muito tempo, não me importei se alguém acharia isso cafona demais. 6 meses se passaram como um piscar de olhos. Meu livro, A Selfie que Mudou Tudo, estava nas prateleiras das livrarias,
com uma foto minha de cabelo curto na contracapa. E sim, mantive o sotaque carregado nas entrevistas de TV. Um dedo do meio metafórico para todos os Almeidas do mundo. A editora já falava em tradução para o espanhol e inglês. As mensagens continuavam chegando aos milhares. Seu livro me deu coragem para sair de um casamento tóxico. Finalmente entendi que não sou eu que preciso mudar para ser aceita. Cada mensagem me lembrava que minha história, aparentemente tão pessoal, era na verdade um espelho onde muitas podiam se enxergar. Percebi que minha história não havia terminado em desgosto, mas em força e clareza. Não era mais a outsider desesperada para ser incluída nos almoços de domingo dos Almeida, a intrusa tentando se camuflar em roupas adequadas e opiniões aceitáveis. Havia entrado em minha própria luz e a encontrado quente como o sol do Nordeste, o suficiente para viver para sempre. Não precisei de um novo amor para me completar, nem de uma vingança elaborada para me sentir realizada. A verdadeira vingança foi viver bem e autenticamente. Aquele clichê irritante que só se torna verdade quando você realmente o vive. Melissa, tem uma mensagem que acho que você vai querer ver. Rebeca, minha prima fofoqueira, abençoada seja, me enviou um print de uma publicação no Instagram de Gabriela. A foto mostrava minha ex-cunhada sorrindo em frente a um apartamento novo, segurando uma mala. A legenda dizia: recomeços. Obrigada a quem me mostrou que há vida além dos padrões que nos impõem. Gabriela havia se separado do irmão de Rafael? A mesma Gabriela que me ensinou a segurar taças de vinho corretamente e a nunca mencionar que meu pai era caminhoneiro? O universo realmente tem um senso de humor peculiar. A notificação seguinte foi ainda mais surpreendente, uma mensagem direta de Gabriela. Sua coragem me mostrou o que eu não conseguia ver na minha própria vida. Podemos conversar? Fiquei olhando para a tela por vários minutos, dividida entre a desconfiança, aprendida a duras penas, e a curiosidade. Por fim, respondi. Café, quarta-feira, 15 horas. Você escolhe o lugar. Enquanto digitava, percebi que não sentia mais raiva ou mágoa. Apenas uma estranha sensação de que algo havia completado um ciclo perfeito. Como se a selfie que postei naquele dia na serra não fosse apenas uma foto, mas um espelho que, uma vez erguido, não podia ser baixado novamente. Algumas verdades merecem permanecer visíveis. Algumas histórias precisam ser contadas. E às vezes, as pessoas que exigem seu silêncio são as que mais precisam ouvir sua voz. Quem diria que bastaria uma selfie para mudar tudo? Respirem fundo, sintam o ar da montanha, deixem a serra falar com vocês. Observo o círculo de 15 mulheres de olhos fechados no mesmo mirante onde tirei aquela selfie fatídica. Algumas choram silenciosamente, outras sorriem como quem acabou de descobrir um segredo precioso. O retiro Reconexão está em sua 3ª edição, e cada vez mais mulheres se inscrevem para passar um fim de semana redescobrindo quem são depois de relacionamentos que as diminuíram. Quem imaginaria que minha dor pessoal se transformaria neste espaço de cura coletiva? Certamente não a Melissa de 1 ano atrás, que tremia de medo só de pensar em contrariar o marido. Entre as participantes deste retiro, uma figura ainda me causa um misto de estranheza e satisfação. Gabriela, ex-cunhada e agora, surpreendentemente, amiga. Depois que se separou do irmão de Rafael, descobriu que também vivia sob a sombra sufocante dos Almeida. Percebi que estava reproduzindo com meu ex-marido o mesmo controle que sofria da minha sogra, confessou ela em nosso primeiro café, que se estendeu por 5 horas e 3 garrafas de vinho. Agora, ela coordena comigo o módulo reconhecendo sinais de manipulação familiar. E é assustadoramente boa nisso. Como dizem, ninguém conhece melhor o sistema que quem já foi parte dele. No círculo de compartilhamento da noite, cada mulher conta sua história. Patrícia, 42 anos, cujo marido a convenceu de que era irracional demais para administrar as finanças da casa.
Joana, 29, que deixou a carreira de violinista porque o namorado disse que seus ensaios atrapalhavam a relação. Márcia, 35, cuja sogra acidentalmente sempre marcava reuniões familiares quando ela estava viajando a trabalho. Histórias diferentes, mas com o mesmo núcleo. Mulheres convencidas de que precisavam ser menos para serem amadas. Enquanto as ouço, penso em quantas Melissas existem por aí, diminuindo sua luz para não ofuscar egos frágeis. O pôr do sol pinta o céu de laranja e rosa, as mesmas cores daquela foto que viralizou e mudou minha vida. Meu livro, A Selfie que Mudou Tudo, já vendeu 100.000 cópias e está sendo adaptado para uma série de streaming. No bolso do meu casaco, carrego o bilhetinho com coração que uma vez deixei na mala de Rafael. Não como símbolo de amor ou mágoa, mas como um lembrete do quanto cresci desde então. Como um antes e depois que só eu posso ver. Às vezes, o melhor final não é encontrar um novo amor, mas redescobrir o amor próprio que estava adormecido. Às vezes, a história mais importante que contamos é para nós mesmas. E às vezes, uma simples selfie pode ser o primeiro capítulo de uma vida inteiramente nova. Uma vida em que você finalmente é a protagonista, não apenas um personagem secundário na história de outra pessoa. Algumas verdades merecem permanecer visíveis. Algumas histórias precisam ser contadas. E às vezes, as pessoas que exigem seu silêncio são as que mais precisam ouvir sua voz. Esta frase que encerra meu livro está emoldurada na parede da casa que comprei com meus próprios recursos. Uma casa com paredes coloridas que Dona Cláudia acharia excessivas, e uma estante cheia de literatura nordestina que Rafael consideraria regional demais. E sabe de uma coisa? É exatamente como eu sempre quis. É autenticamente Melissa. E isso descobri no alto daquela montanha é mais do que suficiente. É extraordinário.